queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio através do autoconhecimento. Como é importante o autoconhecimento. Então, participe do nosso programa todo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior. E acesse a nossa playlist no YouTube. Vale a pena conferir. E anote o nosso telefone para você participar do nosso programa através do WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe, no próximo sábado, é você que estará aqui reconstruindo as suas emoções. E hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, uma convidada especial, como sempre, que é Tatiana Martins. Ela é terapeuta e vem aqui dar um papo gostoso com a gente sobre o assunto de hoje. Seja bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada, eu que agradeço. A história de hoje, o relato de hoje, é sobre a Neide Aparecida dos Santos. Ela tem 40 anos, tem 2 filhas e mora em Salvador. E ela vem contando assim, que a sua irmã, Dulce Aparecida, teve câncer de colo de útero. E ela que acompanhou a trajetória toda da sua irmã. Disse que foi a psicólogos, médicos, quimioterapias, tratamentos, cuidava da alimentação, cuidava de tudo. E que a sua irmã dizia sempre assim para ela: Neide, faça seus exames, faça sempre seus exames, porque senão pode acontecer como eu. Vai lá, faz o Papa Nicolau, porque senão quando você for descobrir, ele já te papou todo. E ela ficava com isso na cabeça. E, a partir daí, ela tomava conta dos exames, de tudo periodicamente. Acontece que a Neide foi ao ginecologista, e o ginecologista, fazendo o exame, né, apalpando a sua mama, detectou alguma coisa e pediu que ela fosse fazer mamografia. Ela foi, fez o exame de mamografia e o radiologista disse a ela que ele detectou uma massa, mas que era para levar o exame para o seu ginecologista. Ela disse que isso já tem 2 meses e que ela ficou apavorada de medo de ir para o ginecologista e ele falar que tinha um câncer de mama, alguma coisa assim. Então, ela estava muito preocupada, mas ela perguntou se as filhas dela, de 17 e 19 anos, poderiam ter um rastreamento genético, né, que é o exame feito para isso, para detectar se elas vão ter ou não, qual a possibilidade que ela tem de ter câncer. Então ela pergunta: não seria bom eu antecipar e fazer isso para que minhas filhas não tenham câncer? Então, tá aí a história da Neide. nossa querida Neide. Ela está se antecipando tanto com a filha, né? Mas, assim, tem 2 meses que ela pegou o exame já e Não levou. não foi levar, mesmo ouvindo o radiologista dizer, né, que tem uma massa, quer dizer, ela tem que correr atrás e... Eu fiquei aqui pensando, sabe, Iraci, talvez seja uma negação. Tem muito esse processo de negação, né? Eu não quero ver, e aí uma forma de eu manter até alguma saúde mental, né? Eu vou continuar, vou transferir para o outro, vou ver minhas filhas, né? Daqui a pouco eu vejo isso. Tem muito essa parte também, né? O câncer, esse tipo de doença, né? Ainda mais que ela já tinha perdido a irmã já tinha desencarnado, foi muito sofrido. Ela deve ter acompanhado o tratamento. O tratamento para câncer é doloroso, não é um tratamento
fácil, né? É. A gente sabe, dependendo do tipo de câncer, né? De como ele se encontra na pessoa, é um tratamento muito doloroso. Talvez tenha sido aí que ela comece a negar, né, a ela mesma a possibilidade de ver, de curar, quem sabe, né? Porque a gente sabe que quanto mais rápido, quanto mais você se antecipar a qualquer coisa, as chances de cura e de um tratamento mais suave é muito maior. Com Né? certeza. O problema é que a gente nega e a gente foge. Né? E fugir não ajuda. Isso. Porque acaba sendo a fuga para ela voltar nesse momento os olhos para as As filhas, filhas. tipo assim, o meu eu estou resolvendo. E aquela coisa assim, né? Eu sou mãe, eu tenho que cuidar das minhas filhas. Então, deixa eu ver, né, se elas estão bem. Na verdade, é aquelas velha história, né? Eu preciso cuidar deles. Eu preciso cuidar do outro. A mulher, aí, já que a gente está falando da mulher, a mulher tem muito esse papel de cuidar, né? De zelar, principalmente pelos seus filhos, o seu núcleo. E aí ela se abandona muitas vezes para poder resolver qualquer tipo de questão que possa haver, né? Porque não Eu tem. acho que não é nem para poder cuidar de algum tipo de questão. Simplesmente é uma fuga De si mesmo. para querer antecipar qualquer coisa É. num processo de ansiedade que, eu sou a super mãe, a mega mãe, eu cuidei de tudo, eu fiz tudo e... Ela projeta nas filhas o medo, né? O medo e vem com a ansiedade, né? As meninas são jovens, extremamente jovens. Tudo bem, você pode até vir a se preocupar, porque o câncer tem muito de genética, né? Sim. E aí é uma coisa que você realmente tem que ter um acompanhamento. Mas a gente estudando as emoções, a gente estudando Nise, Joana, a gente vai vendo a quantidade de que mentalmente as nossas emoções, os nossos sentimentos afetam o nosso corpo físico e levam muitas vezes ao processo de câncer, né? Com certeza. E a negação só faz com que a situação se agrave. Não tem possibilidade. Ela vai para as filhas porque isso é o que a sociedade diz pra gente. Né? Cuide dos seus. Na verdade, para eu cuidar dos meus, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Eu tenho que estar bem. Como é que uma mãe, né, vai cuidar dos seus filhos se ela não está bem? Aí a gente vê um núcleo familiar totalmente, às vezes, desequilibrado. Por quê? Porque os que teriam que estar muito bem, os pais ou as pessoas que são aquelas que, né, nutrem esse núcleo, não estão nada bem, elas não se cuidam. É como quando a gente faz uma viagem de avião, eles não falam assim, primeiro coloque a sua máscara para depois colocar a máscara do outro. No caso de criança, de tudo. Por quê? Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou fazer para cuidar da pessoa que está do meu lado? Eu tenho que estar bem. Né? Então, ela não está olhando com esse foco, né? Olhando com essa visão. Ela precisa mudar um pouquinho a lente, que é para ela poder fazer todo o processo que ela provavelmente vai precisar fazer, mas com calma, com serenidade, com segurança, Sim. confiando, né? Se você for ver, essa fuga também está ligada ao luto da irmã, né? Todo o sofrimento que ela viveu ali com a irmã, o que acontece? Eu fujo de me cuidar porque vai que eu vou passar por isso. Vai que eu vou ter que enfrentar aquilo tudo que eu enfrentei com a minha irmã e não adiantou nada, né? A minha irmã partiu. Então, o que eu faço? Eu nego, eu não quero olhar. Evitando o sofrimento, eu sofro mais ainda. Porque, na verdade, ela não está evitando o sofrimento, ela está fugindo de resolver uma situação, né? E aí, a dor se instala, pode ser que a doença venha, e pode ser que nem seja um câncer, pode ser que o que venha seja um processo de depressão, pânico, né? Porque quando ela vai fazendo esse caminho, né, de não olhar, de não se cuidar, ela está se afastando de si mesma. E toda vez que a gente se afasta da gente, a gente gera sofrimento. Porque, na verdade, o câncer é uma pequena célula que, de repente, resolve se rebelar contra Deus e o mundo, porque o nosso corpo, nós somos o Deus das nossas células, né? Então, resolve se rebelar contra tudo, com uma rebeldia contra tudo e todos,
mas achando que está se defendendo, que está fazendo uma grande coisa, e muito pelo Muito contrário, pelo contrário, né? é Está verdade. fazendo. Então, eu acho que, de repente, nesse processo da irmã, por mais que a irmã tivesse falado para ela se cuidar, o que ficou mais marcado foi: eu não vou passar por isso, eu Exatamente. não posso passar por É. isso. E aí eu não olho. Eu não olho. Tem um livro, tem uma autora, né, americana que eu tenho lido uns livros muito legais, é a Louise Hay. Ela teve câncer, né? Ela descobriu um câncer nela. E aí ela começa a fazer vários tratamentos, só que ela para e pensa, peraí, o que que eu sou responsável nisso, né? Qual é a minha responsabilidade nesse processo e o que que eu posso fazer? E aí ela começa um processo de autodescobrimento, autocura, e inclusive não só na parte espiritual, né, emocional, como também na parte da alimentação. Então ela faz todo um processo e pede para os médicos esperarem um pouco, porque ela precisa daquilo para ver se ela é capaz de resolver aquilo que ela tinha. E é incrível a história dela, porque ela consegue reverter o caso dela Olha com que a bacana. alimentação, trabalhando as emoções, trabalhando as dores que ela tinha dentro dela, os medos que eram gerados ali e que vinham desde a infância, né? Você vê que elas têm uma ligação, elas são irmãs, né? É, A Neide e a irmã, a Dulce. a Dulce, elas sofrem um processo ali familiar que pode vir já de um núcleo onde a gente não sabe o que elas passaram e que pode ter ido gerando conflitos que durante a vida foram ali sendo fortalecidos por aqueles comportamentos e que geram a doença, sim, porque nós somos aquilo que a gente pensa e vive, Com certeza. A né? irmã se abandonou pelo que ela fala. Olha, Não vai faça como fazer eu. o Papa Nicolau, porque senão pode ser tarde demais. Exatamente. E aí a irmã já vem com aquela voz, vai cuidar de você. Só que se ela não tem uma estrutura, e pelo que a gente vê, essa estrutura que ela vem familiar, já não era uma estrutura que fortalecia tanto ela quanto a irmã, Uhum, ela continua no mesmo padrão de fuga. exato. E pode ser que ela só vá descobrir, só vá quando não tem mais jeito, que não é mais descobrir, é a doença se alastrar mesmo, né? A doença Se te alastrar, derruba. ela já sabe que existe alguma coisa ali. Exatamente, que tem que ser olhada. Então, olhando exatamente pelo que a irmã dela falava, Sim, o que ela tem que fazer agora é sim, ser exatamente. rápida e tratar, porque qualquer doença, seja ela de que ordem for, não precisa ser um tumor, ser um câncer, nada disso. Qualquer doença, qualquer problema de saúde, problema físico, nós temos que tratar o mais rápido possível, porque Exatamente. tudo que começa com tratamento já no comecinho, já se safa de muitas outras complicações Sim, sim. e é muito menos trabalhoso Muito mesmo. tratar, né. Uhum. E no caso dela, se ela já tinha esse, né, esse sobreaviso da irmã, provavelmente ela pode até ela mesma ter desenvolvido, esse Sim, câncer na expectativa de que, eu tenho que cuidar, sim, sim. né. Ela falou para mim: "Eu estou cuidando". É. É interessante, né? Você vê o que que é a nossa mente, né? O quanto a nossa mente é poderosa. Aí vem a psicossomática mostrando pra gente que o quanto a nossa mente somatiza no nosso corpo, né? O quanto o nosso corpo vai sendo sobrecarregado em emoções e sentimentos ali durante uma vida inteira. E o medo é uma emoção muito forte, né? É um Sim, sentimento muito forte, muito poderoso, porque ele é castrador. Ele inibe, perfeito. ele deixa a gente como? Paralisado. Toda vez que eu fico nessa situação, eu estou gerando para o meu corpo doença. E ela virá não como uma punição. E a gente Uhum. não consegue interpretar dessa maneira. Toda vez que vem um processo de doença, a gente se sente punido. A gente se sente vítima. Na verdade, ela vem como um processo de quê? Despertar. Para Neide mesmo. Desperte para se cuidar, mulher, né? Aham. Desperte para você olhar para você. E olha o que ela faz. Ao invés de ela olhar para ela olha para as filhas. Quer fazer um processo um processo genético, né, de rastreamento É o genético outro. para a filha com 17, com 19 anos, Uhum. sendo que ela já apresentou alguma coisinha ali Sim. que pode
até não ser nada de tão grave como está Mas é a passando única na coisa mente concreta. dela. É a única coisa concreta. E em vez de ela trabalhar o concreto que ela tem agora, ela tá gerando ansiedade pro futuro. Pra quê? Pra que ela não veja o agora, porque agora ela tá com muito medo. Ela tá com Exatamente. muito medo. E o medo dela tá paralisando pra ação que ela tinha que ter, que era da coragem, do enfrentamento, da cura, né? Porque a gente só consegue se a gente for atrás. E as filhas têm que pressionar Tem que ela, pressionar. cobrar ela de ir ao médico, de Exatamente. fazer o tratamento. Olha, e A se família for tem o que se unir, caso, né? é claro, e se for o caso, falar, mãe, eu só faço esse rastreamento se você se Exatamente. tratar, mas se Exatamente. tratar mesmo, Mesmo. muito. Então, começa a ter porque a gente tem que ter cuidados, como você disse, né, nesse livro que você leu, Da Luiz Rey. Muito legal. isso. Você tem que ter cuidados com a sua alimentação, com Sim. aquilo que você põe para dentro, Exatamente. da mesma forma com aquilo que você guarda lá dentro. Exatamente. Que Exatamente. você guarda, muitas vezes, sofrimentos, dores, mágoas, Mágoa, tanta coisa, e ressentimento. isso daí está contaminando você. Exatamente. Porque, na verdade, a gente passa por mágoas, a gente passa por decepções, frustrações, a gente passa. É normal, Agora, o que a é a gente vai fazer vida. com elas? Exatamente. Eu posso escolher ficar como vítima e gerar um monte de doenças dentro de Sim. mim, ou eu posso escolher enfrentá-las e transformar esse mundo. Agora, é de pessoa para pessoa. E aí é aquela questão do despertar, né? Você tá atento para o que a vida tá te trazendo. Eu acho que para nós aqui, do Seja, né, que a gente tem Joana, assim, na nossa cabeça o tempo todo, é mais fácil até de entender esse processo, fácil no sentido de estudar e compreender, do que para muitas pessoas, né? O Espiritismo nos proporciona um conhecimento que tira a gente de uma zona tenebrosa. Eu vejo assim, para mim, pelo menos é assim. A Joana traz pra gente a consciência. O que vocês vão fazer com Perfeitamente. isso? Né? Então, Uhum. quando a gente tem essas possibilidades, é a possibilidade de você ter uma vida mais saudável. Por que Exato. tanto câncer? Por que tantas doenças e transtornos cada vez mais? Por quê? Será que não é um abandono de si mesmo? O emocional, ele tá gritante na humanidade, né? Exatamente. A gente vê as depressões, ansiedade. O nosso país, Brasil, primeiro lugar no mundo em Olha ansiedade. isso. Um país lindo como o nosso. Nossa, Não a falta lugar para natureza. meditar. Exatamente. Você não Nossa! precisa nem se esforçar. É a coisa mais linda a natureza do nosso país. Quer dizer, eu tenho a impressão que o nosso país foi desenhado à mão, Sim. Nossa delicadamente cidade, por então, Deus. Exatamente, né? maravilhosa. Então, aí, como é que você fala assim, isso daí é acidente de percurso? Não, Exatamente. as doenças psicológicas, psiquiátricas, são as que mais estão aí Sim, ventando em todos os lugares, né? exatamente. Tá demais. Então a gente vê que não é um processo só de se cuidar, de ver o que eu como, ver Não se eu estou só. fazendo Não. exercício, se eu estou, né, É aquela bonita coisa. no filme. Exato. É aquela coisa da saúde integral, né? O que é saúde integral? Para quem é externo, é comer bem, malhar, né? Fazer, Uhum. ter uma vida social. Mas não é. Você é um todo, né? Nós somos um todo. Então, eu preciso eu preciso olhar para todos os âmbitos que me trazem saúde. A parte financeira, a parte do meu corpo, a minha parte emocional, a minha família, né? São núcleos que eu preciso trabalhar e ficar atento como eu estou interagindo com todas as possibilidades que eu tenho na minha frente. Se eu estou interagindo, será que eu estou cuidando da minha felicidade? A gente não cuida disso. Né? Não. A gente fica dizendo que quer ser feliz. Mas como? Se Mas você não não faz se nada para isso. preocupa, eu quero ser feliz. Mas será que você já não está sendo feliz e não teve simplesmente a capacidade de voltar o olhar para você e ver se você não está sendo feliz? Exatamente. Porque infelicidade não significa doença, infelicidade não significa não ter uma casa para morar, não ter carro, não ter bens, não ter esposa, não ter marido, não ter filhos, pais, seja lá o que for.
nada disso é sinônimo de infelicidade. Sim. Que a gente pode ser feliz com todo esse pacote e todo esse pacote virado no avesso ainda, Sim. né? Passando dificuldades e tal, e a pessoa com um sorriso de orelha a orelha e se trabalhando e fazendo e agradecendo, sendo grato, né? Sim. Então, tem muita coisa que se pode fazer, como a meditação, não é isso? Exatamente, a meditação é maravilhosa. Tem tantas práticas, técnicas. Você falou uma coisa que é poderosa. A gente tem um país, uma cidade, né? Elas são de que cidade, Aneide? Salvador. Nossa, Salvador tem cada lugar lindo e maravilhoso. Eu já morei lá. Tem um vento que a gente não sabe nem de onde vem, de tão fresco que é. É um lugar abençoado, como a nossa cidade. Então, tem coisas que estão aí que Deus nos dá, assim, não precisa de dinheiro, precisa de vontade, boa vontade, né? É o tal do bom ânimo, de você querer desejar e construir a sua própria felicidade. A gente acha que a felicidade ela vai ser dada pra gente, né? É. Que vão chegar, Pronto, tá aqui toma um aqui a Mega presentinho. Sena, toma aqui É. um casamento, mas isso tudo é externo, É, né? exatamente. Se eu não tô bem dentro, até com isso tudo eu vou adoecer. O câncer vai vir, né? A frustração, as doenças psicológicas, psiquiátricas, vão vir, os transtornos, tudo vai vir, porque não é isso, é dentro. Esse caminho para dentro, para mim, tem tanta doença e tantas situações hoje psiquiátricas e psicológicas, como a gente está falando, porque não tem mais por que a gente viver inconsciente. Exatamente. Eu acho que é a hora do grande despertar. Não é à toa que a gente viveu essa pandemia, essa situação muito assim, que se você fosse pensar há uns 2 anos atrás, a gente ia achar que isso era coisa isso é filme, não filme, né? Com certeza. E não tem nada de filme. Então, eu penso que tanto câncer, tanta coisa, tem um porquê e um pra quê. Tem. E esse pra quê é exatamente o despertar de uma humanidade. Claro que a gente sabe que não é todo mundo que vai fazer, mas que seja a maior parte ou uma quantidade muito grande, porque despertar faz com que a gente pare de sofrer, né? Vai Sim. melhorando as situações. A gente muda a lente que a gente está enxergando a Exatamente. vida e a gente passa a mudar a interpretação das coisas que acontecem no nosso caminho, no nosso dia a dia, que a interpretação era, até então, totalmente negativa de tudo. Exatamente. Uma interpretação mais madura, né? Menos Uhum. infantil, aquela coisa de, porque comigo, eu não mereço isso, eu sou vítima. Não, a gente tem o que a gente plantou em algum Ninguém momento. é vítima. Alguma coisa Pode. vem que é minha. E se é minha, pode estar doendo muito, porque às vezes dói mesmo, né? Às vezes a gente precisa da Dói. Iraci, às vezes a gente precisa de alguém, a gente precisa. Mas é para que a gente veja o quanto a gente é capaz, o que aquilo ali está trazendo para que eu possa superar, qual é a fragilidade emocional que eu ainda tenho dentro de mim. Né? Eu acho que a gente tem muito a descobrir sobre nós mesmos. Exatamente. E ao invés de passar a vida, né? Vamos usar ela como mãe, olhando só para os seus filhos, porque os seus filhos vão embora, eles vão crescer, eles vão construir a vida deles, e isso é saudável, é necessário. Olhar para si, porque depois que eles forem embora, como é que vai fazer? Vai perder o sentido da vida? Com certeza. Eu tenho que estar bem. Eu preciso ter a minha vida, a minha individualidade, né? Eu preciso estar vibrando, porque a vida é isso. Quando a gente... É aquela história, quando eu deixo a luzinha ficar ali debaixo, né, do alqueire, né, quando eu boto ali o negocinho em cima da luz, não dá para aparecer, vai aparecer outras situações. Então, que a gente tenha essa consciência que eu acho que a nossa meta aqui, estar aqui nesse plano, é acolher a nós mesmos, é ter uma vida muito mais saudável. Exatamente, né? Aí é que tem um negócio super importante. Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. Ele não deu uma vida para você tomar conta da sua vida e do outro como responsabilidade. Ele seria muito injusto se ele falasse: olha, você tem a sua vida e você tem a vida do outro. Não, a gente não tem a vida do outro. A do outro é do outro. O que o outro vai precisar passar, não adianta a gente querer passar no lugar, porque não vai passar. Quem tem a bagagem, está carregando a mochilinha aí nas costas e tem a bagagem de coisas que
que estão por vir, e que já vieram e que estão retornando, somos nós mesmos, Sim. né? E a gente vai tateando, vendo onde pisa tudo devagarinho e prestando atenção nos recados que a vida dá para a gente o Exatamente. tempo O inteiro. tempo inteiro, nossa, o tempo inteiro. Se você Sim. estiver atento, você percebe que tudo que acontece é para que eu veja alguma coisa que eu não estava entendendo, para que eu tenha um olhar diferente da vida, para que o meu comportamento mude para determinada pessoa ou coisa, ou prestar atenção nos meus julgamentos. Eu vejo que a vida está trazendo isso o tempo todo pra gente. E é muita perda de tempo você deixar o seu olhar só para fora, né, para o outro. É para Total. olhar pra gente. A gente é um mundo imenso. Exatamente. E não adianta também a gente querer somente cuidar dos filhos, do marido, da esposa, da mãe, do pai, dos irmãos, tá, 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 tá. Olha só, se Deus te deu uma vida, é para que você cuide primeiro da sua, Exatamente. né? Exatamente. Depois que você cuidar da sua, que você vai cuidar do outro, porque senão você não vai Exatamente. não vai Não vai. progredir, não vai crescer, não vai Não vai. entrar nesse Exatamente. ritmo. Você cuida da sua e aí você pode auxiliar o outro, ser um apoio para o outro, Sim, né? Caso perfeito. contrário, você como terapeuta, acho que vê muito isso, inclusive nos seus atendimentos, que você atende muito jovem, né? Sim, bastante. Mas sabe o que eu tenho visto muito? Muitos jovens querendo se cuidar. Muitos Ah, jovens é? já querendo uma vida diferente, buscando uma interpretação melhor das situações, já não querendo mais uma vida limitada, né, ou com um olhar pequeno das coisas. E isso eu tenho achado muito interessante. E ao mesmo tempo, o que eu tenho visto e me chama atenção também, sabe, era assim, são a quantidade de pessoas mais velhas e o quanto uma vida inteira de sufocar, de reprimir, de se auto-sabotar, de se maltratar, destrói um corpo físico, destrói a saúde. A gente pensa, só foi comida, comeu besteira a vida inteira. Não foi só o que ela comeu, Não é o alimento só, né? não. Então, são situações tão diferentes, né? Porque o jovem buscando... Você vê que a mudança, né? Eu acho que é até espiritual, né? Buscando já uma nova vida. E essas pessoas que já têm uma certa idade, que não se cuidaram, que buscam se cuidar, estão buscando agora conversar, cheias de situações muito fortes dentro, que foram sufocadas uma vida inteira, Uhum. né? Com um corpo mais desgastado, mais cansado, mais ferido, sofrido. Exatamente. A Então, gente o quanto a gente precisa não negligenciar mais fica macerando. as nossas emoções. Os sentimentos que a gente tem dentro da gente são para serem trabalhados. Eu preciso entender por que eu tenho raiva, por que eu tenho ódio, por que eu não consigo me desvencilhar de determinada pessoa. O que isso está dizendo de mim? E não, como era antigamente, deixa isso para lá. Não pensa mais nisso. Mas como não pensar se isso não sai da minha cabeça? Eu tô sentindo raiva. Não se preocupa, não, amanhã já passou. Quando você Não, isso acordar, é não tem mais feio. nada. Não fica com raiva não, que faz mal pra você. Faz mal pra mim, mas o que eu faço com a raiva que eu tô sentindo? Você dorme, espera acordar no dia seguinte, que já passou. Não existe. Então, são tantas coisas que a gente não sabe sobre nós mesmos, são tantas coisas que a gente deixa de olhar porque por julgamentos equivocados, por repressões, né? E isso vem de outras educações que hoje já está havendo uma transformação imensa, né? Sobre essa forma, mas que a gente vai ver, né? Ainda muito disso, né? Porque a gente tem uma geração toda feita ainda e ainda temos muitas crianças sendo educadas dessa forma. Com certeza. Mas a possibilidade desse mundo muito melhor eu tenho visto nos meus pacientes, né, nos mais jovens, nos mais velhos também, que já querem uma outra, né, um outro olhar, já buscam isso. E isso eu acho muito incrível,
porque mostra que a nossa humanidade está se transformando, porque por mais que tenha dor, né? Por Uhum. mais que ainda tenha muito sofrimento, e a gente sabe que tem uma quantidade de pessoas que não querem mais ficar Exatamente, nesse que lugar. não querem ficar É, paralisada e nem, sob controle, né, de outros. exato. Nossa, isso é tudo. Querem aprender a controlar a própria vida. Eu É. acho que o jovem acho que está começando a fazer o mergulho interior, você vê? Exatamente, exatamente. E isso é fantástico. No grupo jovem, a gente vê eles falando ali, você vê assim, não é qualquer jovem isso, gente, que tá falando, mas quem é que tá falando? Tem um que faz a nossa prece no final, que eu fico impressionada com as coisas que ele fala. Como é que aquilo sai de dentro dele? E se você olhar assim, esse menino, você não vai dar. E ele era quietinho na presencial, né? Quietinho mudo, que eu quero dizer, ele não participava. Na online, né, a gente fez um grupo muito forte, ele não falta, ele faz todas as preces do final, ele espera até, ele é o primeiro que Se se coloca, manifesta. exatamente, então já tá para ele. E assim, jovem, muito jovem, e falando com uma força, com uma conexão muito grande com a natureza, com Deus, isso é incrível, isso é deles também, claro. Tem um trabalho, tem mas eu não boto isso no trabalho, eu boto muito numa geração diferente que tá vindo, e que precisa ser ajudada, né? Porque o mundo Sim. também tem muitas coisas aí que a gente vê e fala assim: que é isso? É, com certeza. É como se a gente olhasse e falasse: "Já é uma geração perdida", Exatamente. né, Tem porque a sensação que dá dos absurdos, das coisas mais bizarras, bizarras, né, que a gente vê, socialmente, politicamente, moralmente, né? moralmente, É. espiritualmente, não é só no Brasil não, 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 no mundo inteiro. no mundo inteiro. Todos os países estão passando por uma mudança global, Radical, né? Tá assim, muito forte. e se perdendo. Então, quando a gente ouve dizer que tem jovens que estão procurando, né, Eu se fico muito feliz. É. entender, mergulhar, e a gente fica super feliz, fala assim: "Ai, ainda tem salvação", Tem né. salvação, exatamente o que eu penso também. E eu, né, eu tenho um de 13 anos agora que eu sou sincera, né, com medo, né? A gente vai com Deus e com medo, né? Porque é Vai com muito. Deus e pelo amor Orando Deus, por muito. favor, É, olha porque eles. tem muita. Você vê que o mundo tá muito. Parece que tá desregulado, as pessoas estão desreguladas, né? Mas eu acredito que se a gente dá uma base, mesmo que em algum momento eles tenham aquela coisa de escorregar, né? Que o mundo tá muito intenso, a sementinha tá plantada. Vamos ver o que vai Exatamente. dar. E aí é com ele, porque o nosso caminho é sozinho, né? Tem que dar a É, base. Você deu a exato. base, essa base vai ficar, essa semente fica pela vida inteira. Sim. Porque como a minha avó dizia: "Quando a água bate no traseiro, a pessoa anda rapidinho para não se Essa é molhar", ótima, né. Então, quando a água vem É, batendo é, ali, é. eles vão Sim, caminhar, sim. eles vão atrás daquela semente que Quando foi doer, né? Quando plantada. doer, doeu. Tem uma história que eu ouvi uma vez que o rapaz, ele ia desde a infância na evangelização que a mãe dele levava. Então ele ia, fez a evangelização toda. Depois ele cresceu, se afastou do centro espírita, se afastou. Ele desencarnou jovem, adolescente. Quando ele desencarnou, ele foi assassinado, ele foi para um umbral, ele estava num lugar denso que ele não sabia dizer onde ele estava. E que tinha muito sofrimento, ele estava desesperado, ele não entendia. E ele já tinha se afastado do centro há uns bons anos, porque eu acho que ele desencarnou com 18. Então já tinha pelo menos 10 anos que ele não estava indo para o centro espírita. E o que ele consegue que resgatem ele, que a única coisa que veio na mente dele eram as musiquinhas da evangelização. De Olha tanto que só. ele cantava ali, ele ia e cantava, aquilo foi a única coisa que remeteu ele a um lugar de segurança. E aí ele começou a cantar e ele aparece o resgate ali pra ele, porque eles estão ali, né? Uhum, A com gente tem que pedir certeza. só o socorro. Então, é um caminho seguro. É um caminho seguro. Por mais que a gente se perca, se a gente tenha implantado a sementinha, Exato. a gente vai saber pedir socorro. E então isso me deixa bem tranquila, porque
é com eles também a história deles, né? A É, gente... porque eles estão começando a assumir É. a vida. É. E os pais não podem assumir a vida pelos filhos, nem Sem na ilusão, sofrimento. responsabilidade, nem nos estudos, nem no trabalho. Ninguém faz o trabalho do outro. Ninguém. E quanto mais jovem eu aprender isso, menos sofrer eu vou, né? Porque eu acho que a gente sofre muito porque a gente não aprende muita coisa lá na infância, né? É. Aliás, a gente desaprende. A gente tem muitas que Mas crescem. quando a gente cresce, amadurece, a gente lembra. É, exatamente. Vem assim, ó, bonitinho no pacote, a gente fala assim, nossa, eu fazia isso. E a gente fala, eu fazia com tanto orgulho, e fala assim, né? Parou por quê? É, exatamente. Né? É. Tem Exatamente. uns senão, assim, que a gente para. E eu acho que todo mundo tem essa vertente, né, da vida, de ir para os estudos, ir para o centro espírita, e daí, de repente, já quando chega numa certa idade, né, da adolescência, não quero mais saber de nada, mas aprendeu. Sim. Depois retorna Depois mais para retorna. frente. Até faz parte, né? Até eu tenho que ir no mundo ver o que é o mundo, né? Não são todos, mas alguns, a grande maioria, né, vai. E eu acho que nada como experienciar. Não só o que o mundo te dá, mas o sofrimento também. Porque isso, nossa, é impressionante como a dor faz a gente crescer, né? Muito. É um processo de crescimento. Então, ver, né, a própria Neide, a situação da irmã com mais clareza, né, com menos... Com menos ilusão, porque se aquilo ali chegou, tem um motivo. Até mesmo para a irmã, principalmente, e para ela, para as filhas dela. Como ela vai reagir àquilo que está chegando é que vai dizer o que vai acontecer. Se ela souber pegar aquilo ali como, não, deixa eu ver, até, por exemplo, para minhas filhas, de me cuidar, de me dar uma outra oportunidade, de seguir firme nesse caminho de autocuidado, autoamor, é outra, muito melhor até do que ela cuidar, ver se as filhas têm alguma coisa dentro delas. Se ela escolhe ir em frente, né, enfrentar a situação, ela tem a chance de mudar tudo e dar bons exemplos. Se ela escolhe se encolher não, é porque eu tava... E aí depois ela ainda usa as filhas de desculpa. É porque eu resolvi ir atrás das meninas. Mas e você? Não, mas eu precisava ver primeiro as minhas filhas, né? A gente ainda faz isso. Mas elas também, não é? Exatamente. Realmente a gente usa muitas válvulas de escape para fugir das nossas coisas, das situações, mas isso a gente aprende, né? Sim, exatamente. Tatiana, em uma palavra, uma emoção para nossa Neide reconstruir. Amor próprio. Vou botar dessa forma. Né? Ela precisa... Você viu? Ela cuidou da irmã e foi cuidar das filhas. Ela tem que cuidar dela. Ela precisa olhar para ela, ver que ela é a pessoa mais importante da vida dela. Que, na verdade, a trajetória toda é para ela. Todas as pessoas que estão na sua volta, todas as situações que chegarem até ela, são para ela se ver, para ela ver como ela reage, como aquilo afeta. Então, autoamor, minha querida, cuide-se. Tatiana, muito obrigada pela sua presença aqui no Reconstruindo Emoções novamente, porque realmente vale a pena a gente mudar a visão um pouquinho, completamente. Né? Muito. Isso aí. Após todas essas informações que nós trouxemos hoje no programa e que vem elucidar muitas coisas e tirar esse preconceito todo que se tem em nome de uma palavra, em torno de uma palavra, vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a ansiedade priva o indivíduo da dádiva do presente porque o arremessa sempre para a frente, anelando vivenciar o futuro que não chegou ou encarcera-o no pretérito,
na perspectiva transpessoal, cujo espiritista tem a compreensão da vida após a morte, como tem da reencarnação. Reconheça que é impossível obter o controle sobre o futuro, como também do passado, tampouco sobre a vida dos outros. Deixe a prepotência da mente controladora de lado. Seja mais tolerante. Tudo tem o tempo certo, a hora certa de acontecer, nem antes e nem depois, pois tudo está sob o comando de Deus e nada está à deriva. Pois é, doutora Anísia é muito clara, né? Doutora Anísia, ela vai direto ao ponto e sem dó nem piedade. Vamos lá. A gente tem o hábito de controlar tudo à nossa volta. E não basta querer controlar tudo, a gente quer controlar a vida dos outros também. A vida dos outros que convivem com a gente, familiares, filho, esposa, marido, pai, mãe, irmãos. E isso é algo extremamente complicado, porque nós não conseguimos controlar absolutamente nada. Nada, claramente dito, nada em nossa vida. Nem na nossa e muito menos na dos outros. Na nossa, por mais que a gente faça uma programação das coisas que vai fazer no dia, sabe? Eu vou fazer isso, 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 depois que eu levantar, vou fazer aquilo, 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 depois eu vou para tal lugar, volto, subo, desço, blá, 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 blá. Tá, então eu vou te perguntar, quando chega a noite, termina o seu tempo, você por acaso observa se você fez tudo o que você tinha programado, se aconteceu tudo conforme a sua programação, conforme tudo aquilo que você tinha projetado e tudo acabou bem, deu tudo certo? Bom, pois é, com certeza não. Porque, por exemplo, a gente não programa tropeçar e quebrar o dedão no pé. A gente não programa quebrar o salto do sapato. A gente não programa nada dessas coisas. São coisas que fazem parte da vida, que simplesmente acontecem para nos despertar. Atenção, atenção. Deus está sobre o comando, não você. A nossa parte cabe fazer o melhor, dar o melhor de nós em cada empreitada da vida, em cada momento, em cada coisa que nós vamos fazer. E depois, cabe nos dizer, eu fiz o melhor que eu pude, eu fiz o melhor que deu. E só, e vamos em frente, aceitar sem crítica, sem revolta, aquilo que a vida nos oferece de volta. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, acesse pelo WhatsApp nos contando a sua história, qual é a sua dificuldade, pelo número 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa, aqui na TV Mundo Maior, às 19 horas, será a sua história que estará sendo reconstruída. E não esqueça de acessar a nossa playlist no YouTube, pois lá você acessa conteúdos excelentes e com convidados fantásticos. Então, não esqueça, participe. Beijinho carinhoso e uma ótima semana.